decepcionou. E aí é curioso quando a gente fala isso, porque a sensação que eu fico é de que ninguém se decepciona mais com o Inter. Eu jogava em casa com o Fluminense perdeu os 2 jogos anteriores, ele perdeu para o Palmeiras. O Palmeiras venceu até com, não digo com facilidade o jogo inteiro, mas depois que abriu o placar, a vitória do Palmeiras acabou ficando elástica e foi até bem conduzida, né? A primeira parte do jogo ali foi até mais difícil. E perder em casa para o Grêmio. E aí o Fluminense vai lá e vira em cima do Inter, como já tinha virado no jogo do Maracanã, quando o Guerreiro se machucou, né? Aliás, é uma coincidência, né? Os 2 jogos tiveram o mesmo placar, mesmos placares e no caso dos jogos o jogo com gol teve virada, igualzinho. O Fluminense virou no Rio para cima do Inter e virou em Porto Alegre. E o 0x0, com o Diego Souza perdendo pênalti no turno na Arena do Grêmio, agora 0x0 na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, entre o Corinthians e Grêmio. Mas ninguém acha que se espanta mais. O Inter perdeu. Tudo bem, é normal, né? Normal. Falei sem ironia, gente. Mas é isso, é normal. O Inter perde, ninguém estranha mais, porque a saída do Cudê e a chegada do Abel, que não pôde nem ficar à beira do campo, por conta da Covid, colocou o Inter vários degraus abaixo, uma coisa realmente impressionante, como a sensação geral é de que as pessoas não ligam muito para o Inter. O Inter vai ter que tentar surpreender agora e mostrar vitalidade para avançar, quem sabe, na Libertadores, contra o Boca, e reagir dentro do Campeonato Brasileiro. A questão me parece essa mesma. Se observarmos e pararmos para analisar os tropeços dos gaúchos, né, Vitor Birner? É que a curva do Grêmio parecia de baixo para cima, parecia o Grêmio subindo, e ontem apresentou, como disse o Mauro, muito pouco, né, não fez sequer menção de vencer o Corinthians com 2 homens a menos, e a curva do Internacional está para baixo. Tanto é que o Inter perdeu pela primeira vez no campeonato em casa, é verdade, mas havia perdido para o América recentemente, também no Beira-Rio. A curva está para baixo e são 5 rodadas agora, são 5 jogos sem vitórias, melhor dizendo, 5 jogos sem vitórias do Internacional. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs do esporte. Eu concordo com o que foi dito. Eu não espero mais nada do Internacional em termos de disputa de título no Campeonato Brasileiro. Quem sabe no mata-mata consiga embalar, vai pegar um Boca Juniors e também vem não tão seguro quanto foi durante a temporada pré-paralisação do futebol argentino, tomou apenas 8 gols no Campeonato Nacional, vinha com uma equipe sólida, na última rodada perdeu para o Lanús por 2-1, e hoje a imprensa argentina noticia que pela primeira vez desde que assumiu o comando da equipe, Miguel Ángel Russo treinou com 3 zagueiros. Não sei se vai jogar assim contra o Grêmio, formando uma linha de 5, contra o Internacional, formando uma linha de 5. Mas isso é nítido que está em busca de algo que o time não encontra. Mesmo assim, a chance do Boca é maior que a do Inter. Porém, na última rodada, se a gente for pesar qualidade de atuação mais resultado, a principal decepção foi o Grêmio. Principalmente porque foi muito conservador, né? Acho que o Renato deveria ter tirado um zagueiro em algum momento, deixado só o Jeromel marcando o Luan e alguém ali próximo, em algumas circunstâncias, aberto 2 jogadores em cima dos laterais, tinha 2 centroavantes, Thuram e Diego Souza, e aí sobrariam 5 jogadores para uma marcação de 3 homens do Corinthians no meio de campo, que o Grêmio tem qualidade para envolver, mas o técnico não fez isso. O técnico preferiu ser conservador, então por isso a minha decepção maior foi com o Grêmio. Numa segunda-feira, né, Paulo Calçade, em que o Andrés D'Alessandro se despede do Internacional, ele disse ao final da declaração, da entrevista, que não tem a ver com o momento atual, com diretoria atual, com técnicos, jogadores atuais do time do Internacional, mas me parece muito estranho o timing dessa despedida, do anúncio de que não permanecerá no Internacional para o ano de 2001, ou seja, vai inclusive embora no meio do Campeonato Brasileiro, porque na virada do ano ainda teremos Campeonato Brasileiro e o Inter não poderá contar mais com o Andrés D'Alessandro. E assim, as palavras do D'Alessandro, muitas delas emocionadas e tudo mais, ele por alguns momentos parou para dar uma enxugada nas lágrimas e tudo, mas me pareceu uma entrevista muito dura para quem estava se despedindo, com pouca doçura. Eu não sei não, mas eu acho que tem um pouco a ver com o atual momento do Internacional, muito turbulento também, a forma com que o Alessandro se despede e o timing do anúncio dessa despedida. Bem-vindo, Paulo. Olá, Paulo, olá, companheiros, olá para você que nos acompanha. Acho que tem aí 2 fatores que pesam muito. Um é o momento do Inter e a troca, as expectativas do Alessandro, elas podem ter sido frustradas. A outra é uma despedida que é um pouco maior, é uma despedida do futebol.
Não, ele pode até prosseguir, mas a dificuldade de alguns jogadores em se despedir do futebol e perceber que o tempo acabou, e o tempo do futebol ele é limitado. Ele não é um tempo que você não escolhe, você não determina, você tem um pouco controle sobre isso. O único controle que o jogador pode ter é, ao longo da carreira, tomar todos os cuidados possíveis. Se cuidar, treinar, se alimentar bem, dormir. Tá. Quem vai por outro caminho, aí vai abreviar a carreira, não tenha dúvidas. Mas eu vejo esses dois se intercalando e às vezes sobrepondo. Um é o caso Inter, que é um caso de amor. O outro é um caso de vida, que assim, jamais o D'Alessandro será visto de outra forma diferente do que de um grande jogador de futebol. Ele pode se tornar um grande treinador, mas vamos dizer assim, né, Paulo, início de vida, porque ele é muito jovem ainda, não para o futebol. Né? Ele é marcante para quem joga futebol no nível que ele jogou. Então você não se livra nunca mais disso. Eu acho que as duas coisas estão pesando. Um pouco o futuro, que está bem curtinho, dentro de campo, e a saída do Inter, que é um caso de amor até raro nos dias de hoje. Jean, e o São Paulo, que deixou de vencer o Vasco? É o Vasco, é uma força enorme e tudo. O Vasco é o Vasco e ponto final, é um time pesado, mas pela situação dos dois na tabela de classificação e pela empolgação do São Paulo, imaginava-se que o São Paulo pudesse vencer esse jogo até para embalar, fazendo mais para frente, né, aos poucos, os jogos que ainda tem a fazer, diferentemente dos seus rivais. Esse tropeço no Vasco, de certa forma, dá um medinho, entre aspas, na torcida do São Paulo para enfrentar os adversários Ceará, Botafogo e Goiás, que são esses adversários dos jogos a menos do São Paulo. Dá uma segurada na empolgação, será? Então, eu acho que dá uma segurada na empolgação, sim, Paulo. Agora, eu não vejo isso nem como algo negativo. É claro que a perda de 2 pontos, e a gente pode considerar a perda de 2 pontos a partir do momento em que o São Paulo briga pelo título, é o líder do campeonato se a gente considerar os pontos perdidos, né? Poderia até estar com uma boa margem vencendo esses jogos que faltam. É claro que é um tropeço contra um Vasco que está brigando lá embaixo e tudo mais. Agora, o Vasco fez um bom jogo no primeiro tempo, principalmente, né? Poderia até ter tido um resultado melhor, e é bom destacar que o São Paulo voltou bem melhor para o segundo tempo. Eu digo que não é tão negativo assim, primeiro por essa segurada da empolgação, que, claro, acho que nos pontos corridos não tem muito isso, né? Você segura a empolgação, mas você perde 2 pontos, então a coisa é negativa. Por outro lado, eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu não via tão pouca reação negativa após um tropeço do São Paulo há muito tempo. Porque o São Paulo é isso, o São Paulo fazia coisas legais, jogava um jogo bem, outro jogo bem, bastava perder ou empatar um jogo em que teria teoricamente que ganhar, para as cornetas já chegarem com tudo, pesadas em cima do treinador, e o Diniz isso, o Diniz aquilo, e tem que trocar, e não dá, e não foi o que a gente viu dessa vez, né? Claro que a gente não vai se iludir com o fato de que esse crédito vai durar, né, meses, independentemente dos resultados. Não é assim nem para o São Paulo, nem para ninguém. Mas pelo menos me parece que dessa vez, né, dentro do que costuma ser a irregularidade do São Paulo, porque o São Paulo ainda é um time irregular, né, nas suas competições de maneira geral, apesar das boas partidas contra o Flamengo, apesar da eliminação do Flamengo, o São Paulo ainda é um time irregular, não tem porque a gente acreditar que o São Paulo vai voar em todos os jogos, sobretudo, né, com os mesmos jogadores e tal, vai ser um time que vai passar o rodo, vai passar por cima dos seus adversários. Eu não acho que vai ser assim, mas pela primeira vez a gente viu o São Paulo tropeçar e não começar a grita absurda para troca de técnico ou para porrada na cabeça do treinador. Então, de alguma maneira, acho que mostrou esse tropeço uma certa estabilização, né, por parte acho que tanto da opinião pública, de imprensa, de torcedor, mostrou que existe pelo menos agora, aparentemente, um pouco mais de crença no trabalho do treinador São Paulino. Ninguém pediu a saída do Diniz depois do empate contra o Vasco. Demais, né? Incrível. Olha, você acha incrível, Vitor? Acho porque geralmente pedem, não porque eu queira a saída do Diniz. Na temporada inteira eu nunca falei sobre a troca de treinador. Nunca fui favorável a ela.
Principalmente se você for pensar dos técnicos brasileiros, eu pergunto, qual faz um trabalho melhor que o do Diniz? O São Paulo teria que buscar um técnico estrangeiro, os outros times que buscaram tiveram dificuldade para achar um técnico pronto, esse técnico teria que conhecer a equipe do São Paulo, teria que conhecer os jogadores da base, os jogadores do São Paulo estão bem fechados com o treinador, o time é unido, raçudo, só que o elenco é curto. E isso o torcedor precisa entender. Então, quando você não faz uma grande partida, há pouquíssimas opções no banco para você modificar o andamento do jogo. E, além do mais, é um time com muitos jogadores jovens. Jogadores rodados, Messi, Cristiano, os maiores oscilam. Jogadores jovens oscilam ainda mais. Então, eu não achei nem o resultado anormal. Eu acho que o Vasco tem marcado bem nos últimos jogos, desde a chegada do seu treinador português. Fez o primeiro tempo melhor e, se tivesse mais qualidade, poderia ter terminado com mais gols. No segundo tempo conseguiu segurar a pressão do São Paulo. E a minha avaliação é que até agora, diante do que o elenco do São Paulo oferece, para mim é o quinto elenco do país, tá? Atrás de Flamengo, Palmeiras, Atlético e Grêmio, a campanha é excelente, é elogiável. O São Paulo pode ser campeão? Até pode, porque tem outros fatores. O São Paulo não teve crise de Covid no elenco. Se não tiver nenhuma até o final da temporada, de repente isso dá uma vantagem pro clube. Então o time até pode ser campeão, mas tem equipes com mais chances e eu acho que o São Paulo, como disse o Jean, tende a oscilar, fazer grandes jogos, fazer um jogo ruim aqui, outro acolá, e vai ser assim até o final da temporada, porque o elenco permite apenas isso. Muito bem. O Flamengo tem pela frente amanhã o Racing.